Não, eu não vou explicar o final de Parasite nesse vídeo. Sinto muito, mas se você não entendeu o final desse filme, ou você viu o filme de olhos fechados, ou você é tão ingênuo quanto os ricos da família Park. Então, Tim, por que o título do vídeo é esse? Bom, é que você vê, eu queria trazer assim uma reflexão melhor sobre o significado do final do filme e também traçar um paralelo legal com a nossa relação atual da modernidade, do mundo moderno. Tá bom. Eu vou falar do final do filme, mas primeiro vamos dar uma analisada nas coisas que levaram até ele, e também conversar um pouco sobre as discussões que ele traz. Discussões essas que são muito claramente ligadas ao capitalismo. Então eu vou deixar aqui o aviso. Eu vou falar muito mal do capitalismo nesse vídeo. É um vídeo sobre Parasite, o que você está esperando? Agora, eu não estarei fazendo nenhuma alusão direta a outro sistema econômico-político claramente superior. Mas se você for o tipo de pessoa que fica incomodada fácil com esse tipo de comentário, eu te convido a ver meu vídeo inteiro e comentar aí embaixo o que você achou e xingar minha família, ou seja lá o que for. Além disso, eu tenho que dizer que esse vídeo contém spoilers de todas as partes do filme Parasite. Então se você ainda não assistiu o filme, assista o filme, ele é muito bom! 구체적으로 뭐가 문제예요? Quando eu estava saindo do cinema depois de ter visto o filme com os amigos, um deles levantou uma questão para o grupo. Qual é o gênero desse filme? E isso gerou uma certa confusão, alguns claramente caindo para o lado de que o filme era um suspense, mas em sua maioria o filme não é tenso, ele é bem leve na realidade, e você é levado pela história da família Kim com muita facilidade. Então veio a resposta de que o filme é uma dark comedy, ou humor negro, e eu mesmo acabei dando essa resposta. E no geral ele tem sido classificado assim, mas isso não é realmente um gênero. A verdade é que o filme é uma comédia. Mas claro, eu não estou fazendo uma ligação direta com filmes clássicos da comédia como Pixel e... eu acho que essa é a única boa comédia que existe. Não é um estilo de comédia que vem de fácil. Algumas pessoas chamam isso de high comedy, que eu acho que é um termo um pouco pretensioso. Quando falamos de comédia, a origem da palavra vem das antigas comédias gregas, que por sua vez, tinham seu oposto nas tragédias. A grande diferença das duas, resumindo bastante, é a maneira como a qual o conflito da narrativa é resolvido. Enquanto na comédia o conflito se resolve com a reunião dos personagens em alegria, a tragédia se resolve com a morte do personagem principal, assim, terminando a sequência de fatos que quebram sua rotina. E eu acho que a grande questão dos conflitos vem exatamente disso. Ambos os estilos apresentam uma rotina, que é apresentada logo no começo da trama, e então, essa rotina é quebrada. E a maneira que o protagonista se resolve e se relaciona em frente à adversidade é o que gera a trama do filme. Claro que, se você viu o filme, você sabe muito bem que ele não tem um final feliz, onde os personagens se reúnem e tudo fica bem. Mas, acredito que tem um tipo de metacomentário aí. Veja bem, todo esse filme brinca bastante com a quebra de expectativa de quem tá assistindo. É por isso que o filme fez tanto sucesso, e é por isso que muitas pessoas saem do cinema sem entender o que acabou de acontecer. A sequência de atos é tão inesperada, e a maneira que o diretor a maneira com que o diretor Bong Joon-ho trata essa... A maneira com que o diretor Bong Joon-ho trata essa quebra de expectativa é excelente. A todo momento o espectador se encontra tenso em momentos onde a música cresce e a câmera foca em algo estranho. Seja a porta escura que leva para o porão da casa dos Parks, ou a cena onde a família desce para o bunker no final do filme. A todo momento é criada uma expectativa que tem algo a mais no filme. Talvez um alienígena escondido em algum lugar ou um monstro embaixo da cama. Mas a verdade é que o verdadeiro monstro é o homem. Um ótimo exemplo disso é a pedra. Aposto que muita gente saiu do cinema com a imagem na cabeça de que a pedra queria dizer algo a mais. Qual é o significado por trás da maldita pedra? O que tem por trás da pedra? O que é essa pedra? O que ela quer dizer? O que a pedra quer dizer, Binhoju? 민혁아, 야 이거 진짜 상징적인 거네. Acho que ela acaba servindo ainda mais para salientar esse mesmo metacomentário da quebra de expectativa. Na Coreia, é muito comum se colecionar esse tipo de pedra, mas não é nada comum se dar elas de presente, como o diretor do filme disse em uma entrevista para a Vanity. But in Korea, it's not usual gift to give a gift to other family of a different stone. So this is a very bizarre moment in the beginning part We of didn't the expect movie. it. Assim como a quebrada expectativa que um rapaz de uma família pobre consegue um trabalho de tutoria para uma família rica, ou uma criança que apresentava sinais de ser hiperativa ser corrigida tão rápido a ser respeitável. Assim como não é esperado que um filme de comédia tenha um final trágico. Mas ainda assim, durante a sessão de Parasite, todos estavam rindo muito durante os primeiros dois arcos. Fosse na cena de conversa do casal Park na cozinha, ou a cena perturbadora do filho brigando com o bêbado na frente da janela. 완전 물받아. E eu acho que além disso, as comédias gregas são muito mais atreladas às sátiras do que à tragédia. Talvez por isso o diretor Jorge Bonjour... Que imbecil. Talvez por isso que o diretor Jorge Bonjour escolheu essa abordagem, esse humor negro para transparecer a história. Porque apesar de tudo, o filme traz uma sátira muito clara da realidade sul-coreana de classe baixa. E os problemas de sobreviver em um país com uma crise de previdência gigantesca e um sistema de ensino extremamente elitista, além da realidade de um governo extremamente corrupto. Às vezes, em frente a tanta diversidade, é melhor rir de toda a situação do que se lamentar. E às vezes, a realidade deles não esteja tão longe da nossa.
코리안 뉘앙스 같은 거에 되게 충실했고 표면적으로 그 한국적인 디테일들로 꽉 찬 영화라고 생각했는데 막상 완성돼서 여러 나라에서 영화를 틀어보니까 다들 똑같은 뜨거운 반응이 있어가지고 아 이게 되게 유니버설한 스토리였구나. 왜냐하면 우리가 ha나의 나라에서 salgo 있다 지금 ha나의 거대한 나라 자본주의라는. Essa citação do diretor Bong Joon-ho é muito interessante, mas ainda assim acho legal a gente colocar em perspectiva o quanto de cultura coreana tem nesse filme, que provavelmente passou por cima da cabeça da pessoa que, como eu, não nasceu na Coreia. É muito claro as diversas citações ao conflito contra a Coreia do Norte, mas além disso muitos comentários para a atual situação política da Coreia são vistos. A desigualdade na Coreia foi colocada sobre o holofote quando em 2016 a então presidente Park Geun-hye foi impeachmentada em declarações de corrupção. Se utilizando de contatos políticos junto com o alto escalão da Coreia, permitiu que sua filha conseguisse boas notas na faculdade, mesmo que raramente atendesse às aulas. A Coreia do Sul hoje se encontra em uma situação de muita tensão quando o assunto é desigualdade econômica. Muitas pessoas até começaram a usar o termo Ryuk-siju e Gum-siju, representando famílias ou indivíduos que nasceram pobres e aqueles que herdaram sua riqueza. É muito comumente visto que os colheres sujas nunca chegarão ao patamar dos colheres de ouro. E essa relação das duas partes e essa diferença de renda são vistas muito bem durante o filme. Acho justo dizer que, no geral, a mensagem do filme é bem clara. A família rica é ingênua, a família pobre é esperta, a família pobre engana a família rica e gera todo o conflito do filme. E no geral isso não é subjetivo, porém o jeito que o diretor premiado Bourgeoisie... Não, pera, eu acho que não é isso. O jeito que o diretor premiado Karl Marx utiliza muito de conceitos simples de cinematografia durante todo o filme para representar essa separação das famílias é genial. Eu não vou me aprofundar muito nesse conceito porque tem um vídeo já no YouTube falando muito sobre como o diretor usa linhas e planos de câmera para representar essa mudança dos personagens, então eu vou deixar ele na descrição para vocês darem uma olhada. Mas um exemplo rápido disso é a cena do beijo entre o filho Kim-woo e a filha Da-hye. Você vê claramente uma linha entre os dois. E a cena inteira eles se encontram separados por ela. A garota até se afasta quando sente ciúmes da nova professora de arte do irmão. E, quando se beijam, o filho está muito mais invadindo a área da menina, simbolizando a sua leve passagem para esse novo mundo. Mas claro, não completamente. Porque tudo isso é apenas uma ilusão criada por ele mesmo. Do I have to pretend? Yeah. This is very crucial moment. So yeah, okay. Pretend to be a college student. Pretend means a very important line, important word. Yeah. Because Kyu is not actually a college student. In order to have a very decent job as a English tutor, you have to be a college student. O conceito de simulacro caracteriza uma ilusão que se aproxima da realidade. Ela se utiliza de uma certa hipérbole para criar uma situação de hiperrealismo. Isso é apresentado no filme com as roupas chiques da família e vai se solidificando mais e mais com o passar do filme. Mesmo morando em uma situação de subsistência, quando eles têm um momento dentro da casa para eles, o pai se sente no direito de chamar a casa deles, caindo cada vez mais dentro de uma ilusão que eles criaram. Uma ilusão que disfarça a dor da realidade deles, que disfarça também os crimes que eles cometeram para chegar ali. Enquanto isso, essa ilusão que eles tentam alcançar é a realidade para os ricos. 연기력도 연기력이지만 이댁 식구들은 참 잘 속아, 그지? 사모님이 특히 좀 거시기하지. 맞아. 이 사모님이 참 순진해, 착하고. 아니, 부자인데 착하다니까. 부자인데 착해가 아니라 부자니까 착한 거지. 뭔 소리인지 알아? 솔직히 이 돈이 다 나한테 있었어 뭐. 나는 더 착하지. Mesmo que ele nunca vai chegar nesse estado. E de certa forma, isso coloca os ricos em uma posição endeusada na nossa cultura. É por esses motivos que personalidades como Elon Musk são tão bem vistos na internet. Eles representam esse estado de poder que os pobres tentam imitar. Mesmo que o pai da família pobre nunca vá morar na casa do Sr. Park, e isso seja uma clara afronta da desigualdade da Coreia, ele se sente na obrigação de agradecer a família Park pela oportunidade. A oportunidade de poder fingir que eles estão no mesmo nível. De poder alcançar essa aparência que todos ao seu redor buscam. A ideia geral é que você não precisa do dinheiro que eles têm para chegar onde você quer. Você precisa parecer ter esse dinheiro. Tudo que importa é a estética. Mesmo que você volte para casa e encontre tudo o que você tem perdido para uma inundação, o que importa é manter a ilusão de que você está ao lado deles. Em um mundo de competições e provações constantes, é comum termos situações de estresse acumulado, que leva a ansiedade e depressão e que leva a tendências violentas. De novo, voltando para a hora que saímos do cinema. Um dos meus amigos e maior jornalista de Rainbow Six do Brasil, Luiz Gustavo Queiroga, levantou a seguinte questão: por que o pai saqueou o Sr. Park no final do filme? Não fazia muito sentido dele ter tido essa mudança de personalidade do nada. Claro que, na superfície, o personagem do pai não parecia o tipo de pessoa a causar um assassinato. Mas, temos essa cena, por exemplo. 듣자 하니까 바퀴벌레? Tenho certeza que muitos se chocaram quando isso aconteceu. E eu acredito que aquilo foi mais do que uma simples brincadeira entre os pais. Mas vamos voltar um pouco mais no filme e entender o que nos levou aqui.
Veja bem, logo no começo do filme temos evidências que Kim Taek, o pai da família Kim, está desempregado como o resto da família. Porém, também sabemos que ele não está doente para não trabalhar. Mas, sabemos que ele tem bastante experiência com o trabalho, mesmo que nada muito concreto. Então, por que ele não trabalha para ajudar sua família? Bom, porque não existe trabalho para ele. O desemprego na Coreia do Sul afeta mais de 1 milhão de habitantes, cerca de 3,7% da população. Taxa essa, inclusive, que não é nem perto se comparada ao Brasil, que bate na casa de 10% desde 2016. E a maior parte das pessoas afetadas pelo desemprego são adultos sem especialização, como Kim Taek, que, enquanto formava sua família, teve que agarrar o primeiro emprego que aparecesse pela frente. A associação de tendências violentas com eventos traumáticos já foi estudada diversas vezes, como a ligação de soldados que voltaram da guerra e pouco tempo depois foram fichados com violência doméstica contra suas esposas. Na minha opinião, é bem claro os eventos traumáticos na vida de Kim Taek, e também sua determinação em provar para ele mesmo e para sua família que ele consegue prover para eles, mesmo não conseguindo um emprego. Outra associação que já foi muito estudada é a ligação do estresse com a depressão ou ansiedade. É o motivo de vermos taxas de suicídio em São Paulo subindo tanto nos últimos anos. Esses gatilhos de violência são extremamente comuns no mundo capitalista. E a facada na cena quase final do filme deixa isso muito claro. Conscientemente, Kim Taek nunca mataria Nathan Park. Aquilo ali não foi um ato revolucionário representando a queda do capitalismo e o levanto do proletariado. Foi um gatilho de violência. Outro exemplo claro disso é o filho levar a pedra para o bunker para resolver os problemas que ele causou. Se vê claramente o quão perdido o personagem está e, no final das contas, acaba não dando muito certo. Parasite segue uma tendência do cinema coreano. Nas últimas 2 décadas, a indústria sul-coreana de audiovisual teve uma explosão de criadores extremamente criativos. E como eu disse, com o impulso da crise política que está tendo dentro do país, são temas cada vez mais explorados por lá. Claro que o rosto dessa revolução é o diretor Bong Joon-ho, acabou de levar o Globo de Ouro de melhor diretor esse último mês e agora com 6 indicações para o Oscar, incluindo melhor filme e melhor diretor. Mas os exemplos são muitos, como Park Chan-wook de Old Boy e A Criada, Jeong Joon, que teve sua estreia em 2001 com o clássico Take Care of My Cat, e muitos outros. Muitos deles se aproveitando dessa revolução criativa e com paralelos muito interessantes à vida moderna. E eu acho que o Brasil está entrando em uma fase muito parecida. Como vemos com a estreia de Bacurau do Kleber Mendonça, que já vem se destacando como diretor, o filme da Regina Casé que quase concorreu ao Oscar Que Horas Ela Volta, e o recém-indicado ao Oscar de melhor documentário, Democracia em Vertigem. Eu espero que cada vez mais diretores entrem nessa onda, e que pelo menos criemos algo em cima dessa atual crise política e econômica no país, como foi feito na Coreia. Claro que essa conversa não se resume a esses 2 países, é uma conversa internacional. Outro exemplo é o Coringa, que também saiu esse ano passado. Claro, comentaram de novo a desigualdade de classe e a batalha da classe trabalhadora sobreviver o dia a dia. E acho bem característica a ironia disso tudo. São filmes que fizeram milhões ou bilhões em bilheteria, e esse dinheiro foi, em sua maior parte, para as pessoas que estão nos 10% da população. Pessoas que esses filmes fazem críticas contra. Mais irônico ainda é ver o Elon Musk falando que Parasite foi o filme do ano dele, que sinceramente não faz nenhum sentido. Mas acho que isso são só mais reflexos do período que vivemos. O absurdo do que é chamado de late capitalism, ou capitalismo tardio. Um termo que por si só foi cunhado por diversos economistas durante o último século em significados diferentes, mas que agora foi adotado pela internet como uma forma de representar um momento trágico e às vezes cômico que vivemos. Capitalismo tardio pode ser definido pela simples ironia que vemos nesses grandes filmes atacando a minoria de ricos, ou o ideal de marcas tentando se utilizar de movimentos sociais para vender mais seus produtos para o povo. E acredito que Parasite faz uma demonstração excelente disso. E, já que passamos todo esse tempo falando do filme, vamos falar do seu final. 지금 웃는 건가? Tem mais um paralelo com o filme do Coringa que eu gostaria de traçar aqui. Então se você ainda não viu ele, fica aí o aviso que eu vou dar um leve spoiler do final dele. Uma teoria que rolou quando o filme saiu é que boa parte do que aconteceu na história foi tudo ilusão da cabeça do personagem principal, Arthur Fleck. E apesar de ser bem claro que a cena na mansão no final de Parasite ter sido apenas um sonho, acho que tem um pouco mais do que isso. Foi deixado bem claro que o filho da família sofreu uma quantia significativa de dano cerebral, que claramente afetou seu julgamento. Vemos até ele rindo em frente ao túmulo da sua própria irmã. Até ele voltar para sua casa e dizer: 지나간 뉴스들을 하나하나 다시 찾아볼 때는 그닥 웃지는 않았습니다. Essa separação pra mim foi muito estranha, mas só tive essa reflexão depois de rever o filme. O que parece é que, a partir desse ponto, a realidade começa a cair sempre no que ele quer. A polícia para de investigar ele e sua mãe, ele consegue encontrar um canto na montanha perfeita para ver a luz, e o pai dele consegue escrever uma carta de 3 páginas em código Morse, que ele claramente consegue traduzir, então poder bolar um plano. Eu acho que a cena final da compra da casa não era apenas um sonho, era uma ilusão, mas dessa vez ainda mais trágico. Não sabendo diferenciar a realidade da mentira, o filho cria essa ilusão na sua mente. Pode-se dizer que ele ficou tão bom em fingir ser rico,
que as coisas acabaram se misturando. A realidade é que ele nunca vai reencontrar seu pai, que acabou virando um verdadeiro parasita no final da história. Ele nunca vai conseguir dinheiro para comprar aquela casa. Ele nunca vai sair do semi-porão onde ele mora. Ele nunca vai ser rico. Porque ele não nasceu rico. E isso nada pode mudar.